Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no novo ano, né? O primeiro dia do ano de 2025. E eu continuo dizendo a você aquilo que disse no último dia, no último vídeo, né? Que nestes 365 dias, Deus continue sendo o nosso norte. Que Jesus Cristo continue no meio, no centro, como da ressurreição, que ele adentrou onde estavam os discípulos e ficou no meio dos discípulos. Ou seja, que Jesus continue a ser o centro da nossa vida. Mas atenção para isto. Jesus só é o centro da minha vida. E isso pode estar recheado de toda uma liturgia, de toda uma devoção, de muitas preces, de muitos rosários, de 1000 ave-marias e de muitas idas e vindas à igreja. Jesus só é o centro, só está no centro da minha vida quando eu olho para o meu irmão. Essa profissão de fé de que Deus, Jesus Cristo, é o centro da minha vida. E muitas pessoas que gostam de protagonizar o Espírito Santo, né, são pessoas pneumatológicas, pessoas muito cheias de dons e carismas do Espírito Santo. Quando o próximo não faz parte da minha vida, da minha experiência de fé, dificilmente Jesus é o centro da minha vida. E aí eu posso estar transportando montanhas, ter fé ao ponto de transportar montanhas, fazendo coisas extraordinárias. Pensemos, reflitamos sobre isso. Meu irmão querido, meu irmão amado, 8 dias após o Natal, a encarnação, temos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 8 dias após o Natal, isto é importante para nós cristãos, muito importante, é um ensinamento eclesial. Não é um ensinamento de 500 anos atrás. É um ensinamento que remonta à aurora da igreja, que remonta os apóstolos, os padres apostólicos. É uma história que é feita de minuto após minuto, um dia após outro dia, semana após semana, mês, ano e assim vai. É uma história ininterrupta. Uma das coisas que muito me chamou a atenção e que me chama a atenção, mas que há 26 anos atrás começou a mexer com a minha cabeça. Se quero ser um cristão, se quero ser alguém que digo que sou um discípulo das Escrituras Sagradas, um defensor do texto bíblico, eu não posso começar de 500 anos para cá. É preciso que eu vá lá no início da história. E onde eu encontro o início desta história? Quem é portadora e transmissora desta história? Como temos visto na liturgia desses dias, a igreja não deixa escapar nada. Não é à toa que ela, e dela foi dito, ser a coluna e o esteio,
a coluna e o baluarte, a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, se queremos viver uma vida cristã com mais autenticidade, eu não posso começar essa vida a partir de uma referência histórica que deixa muitas lacunas, que inclusive vai contra os ensinamentos primordiais, essenciais, ortodoxos da comunidade cristã. Repito-me, na sua aurora. Então, por isso estou dizendo, queridos, hoje, 8 dias após a encarnação, 8 dias após o Natal, 8 dias após o nascimento de Jesus. Se assim fica mais fácil para entender. A igreja convida-nos a olhar para a Theotokos. Há poucos dias eu falei sobre isso. E essa festa aí da Imaculada Conceição, de 1854, aí eu voltei com você, né? Vamos lá para 1477, quando o Papa Pio... Oh, meu Deus, fugiu aqui. Inscreveu essa festa, Sisto IV, se não me falha a memória. Ele inscreveu essa festa no calendário litúrgico da igreja, 1477. E veja bem, quantos anos passaram-se para que Pio IX, em 1854, solenizasse o dogma da Imaculada Conceição. Essa é a igreja. Mas eu saí do ano de 1477 e falei também, quando a gente volta, mas 1477 está muito longe. 431, Concílio de Éfeso. E é bom dizer que a questão não estava em Maria Santíssima. Esta igreja, que muitos cospem, repudiam-na, desprezam-na, não querem saber dela, foi ela quem defendeu a divindade de Jesus Cristo. Por que se estabeleceu no Concílio de Éfeso Maria Santíssima ser a Theotokos, a mãe de Deus? O problema não estava em Maria Santíssima, o problema estava em Jesus Cristo. Quantas heresias, quantas controvérsias, quantos ensinamentos que colocavam em xeque a pessoa de Jesus Cristo. Quem ele é? É um simples homem? Como é que a história é essa? Foi concebido por obra do Espírito Santo? Não teve a participação de José? Conversa furada, rapaz. Querem enfiar isso na gente? E a igreja foi aí, disse, não. Ela foi concebida por obra e graça do... Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo. Teve a ação sobrenatural de Deus. Foram anos de história. Olhe lá, o Concílio de Éfeso, 431 anos. Depois de Cristo. Então, 8 dias após o Natal, a igreja chama a nossa atenção para olharmos para Maria Santíssima. Se Jesus não é Deus, pronto, termina com tudo aqui. Agora, se Jesus é Deus, se ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito do Pai, Deus encarnado, inevitavelmente, ela é mãe de Deus. Porque a pessoa de Jesus Cristo
não é a pessoa do Sidney. Maria Santíssima não teve um filho. Não, agora vamos fazer esse filho de Maria Deus. Ele era Deus e se fez homem. Jesus possui a natureza, não como os docetistas diziam, aparentemente, era uma aparência. É tanto que ele não morreu na cruz de verdade. Não, aquilo ali era toda uma fantasia, um folclore, Não. A igreja sustenta que Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Mas a natureza humana, ela é uma natureza secundária. É uma natureza que Jesus assume, que a natureza divina assume. Toda mãe, todo pai é pai de uma pessoa. Toda mãe é mãe de uma pessoa. E Maria Santíssima, ela é a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Então, hoje, a igreja convida-nos para irmos lá. E eu até cheguei a dizer há alguns dias, mas missionário, 431 são muitos anos depois. É verdade, são muitos anos depois. Estamos aí no 5º século, não é? Mas estes dados que constituem a essência do Concílio de Éfeso, essa definição que Maria Theotokos, ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus, ela parte primeiro da tradição. E ela consegue ver essa verdade de fé à luz das Escrituras. O que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram, Paulo escreveu. A igreja, coluna e sustentáculo da verdade, ela vai peneirar aquele monte de escritos. E não faltaram escritos. É tanto que foi esta multiplicidade de escritos cristãos que obrigou os judeus a fecharem o seu cânon lá por volta do ano 100, em Jâmia. Porque os cristãos agora estavam com um monte de escritos e tidos como sagrados. A igreja vai no meio de todos aqueles escritos para peneirar, repito-me, para saber, para investigar. Isto aqui é de Paulo mesmo? Tem a comunidade paulina? Tem a autoridade dele? Esse evangelho que vai levar o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem as credenciais. Isso é um processo longo, queridos. Isso é um processo longo. Para a igreja chegar a esta definição em 431 em Éfeso, ela teve que estudar muito. Sem esses celulares que a gente tem, né? Com celular, desse a gente faz um monte de coisa. Não tinha os computadores. Não foi fácil, queridos. Não foi fácil. Mas a igreja foi lá buscar os dados
que eram testemunhas dos fatos dos primeiros acontecimentos. Então, dizendo isto, hoje, 8 dias após o Natal, o nosso olhar volta-se para a Mãe de Deus. Mas por que o nosso olhar volta-se para a Mãe de Deus, queridos? Porque a igreja, desde muito cedo, muito antes de 431, em 202 nós temos Irineu de Leão, no ano 160 temos São Justino e temos outros vultos da história da igreja que fizeram a recapitulação a partir dos escritos de São Paulo, porque São Paulo vai mostrar que Jesus Cristo é o novo Adão. Então, aqueles primeiros baluartes da igreja, eles fizeram um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. Entre a primeira Eva e a segunda Eva, Maria Santíssima. Todos os elementos envolvidos na queda, envolvidos naquele não, eles trazem para o hoje da história. E eles conseguem ver que aqueles 2 nãos de Adão e Eva, eles são recapitulados no sim de Jesus, o novo Adão, e no sim de Maria Santíssima, a nova Eva. E a partir daí a igreja vai construindo a história de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo, a pregação querigmática de Jesus Cristo, a catequese sobre Jesus Cristo. Na aurora da sua história, a igreja viu com muita precisão o sim de Maria. O sim de Maria Santíssima foi capital para que Jesus entrasse na história, entrasse na minha e na sua vida. Para que hoje a gente brigasse por causa de Jesus, né? Despreza Maria, ela não tem importância, joga isso fora, ela não tem importância não. Aliás, esta imagem aqui, permitam-me hoje dar esse testemunho, tem muito a ver com Jonatas, né? Ele jogava bola com Natanael numa quadra que tem a uns 300 metros daqui, e um dia chegando lá, um rapaz, um senhor, disse: Jonatas, o teu pai não quer uma imagem que está ali em casa? Era da minha esposa, só que ela virou protestante agora, no linguajar dele, né? E ela pegou, jogou a imagem, está lá embaixo de uma escada, está cheia de cocô, que as galinhas... Nessa hora, quando ele falou isso, o Jonatas disse: eu quero ver a imagem agora, e correu para lá. E estava lá essa imagem, tem umas fotos dela de quando essa imagem chegou aqui, eu não sei por onde estão, né? E ele correu aqui comigo. Ele disse: papai me contou a história. Eu disse: filho, vamos pegar. Ele disse: papai, é uma imagem grande, eu acho que tem 1 metro de altura essa imagem aqui. Eu disse: pode trazer a imagem. E no outro dia, o Jonatas foi lá, pegou e trouxe essa imagem, nós mandamos reformar, dar uma ajeitada, né? E ela está aqui. Quantas pessoas, porque dizem que conheceram Jesus, abandonam, não querem saber de Nossa Senhora. Jesus dispensa a mãe dele. Maria Santíssima ofusca a imagem de Jesus Cristo. Maria Santíssima é um desserviço para a mensagem salvífica de Jesus Cristo. A Igreja Católica não olhou desse jeito. A mensagem dela de 2000 anos atrás continua atual. Mas para que esse Jesus Cristo estivesse aqui no nosso meio, a igreja sempre compreendeu que o sim de Maria foi capital, fundamental. Olha aqui como é que
Não dá para eu falar, já foi para 20 minutos, esse negócio aí está muito comprido. Eu queria falar sobre a primeira leitura, a segunda leitura. O que eu escrevi aqui, devemos hoje, no dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, observar a atitude de Maria. Ela escuta, ela guarda, ela medita no coração. É o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, do 16 ao 21. É a cena dos pastores que foram encontrar. Quando Maria medita no coração, ela guarda aquilo tudo no coração. Maria credencia a missão daqueles pastores. Aqueles acontecimentos chamaram a atenção de Nossa Senhora. Quem eram os pastores? Pessoas despersonalizadas. Não tinham uma boa reputação, não tinham uma boa fama, eram chamados de pessoas imundas, eram tidos como ladrões, que roubavam, levavam os rebanhos para distante, e lá pegavam crias do rebanho e subtraíam, levavam para outro lugar, não falavam, eram tidos como pessoas desonestas. A eles coube uma revelação de Deus. Depois leia o texto. A eles coube uma revelação de Deus. E quando eles chegaram lá, que encontraram o menino, sua mãe e José, e contaram toda aquela história, Maria Santíssima medita. Isso aqui é forte, queridos. Isso aqui não está no texto por um acaso. Todo aquele acontecimento que eles contaram para Maria, ela começou a meditar, a guardar no coração. Por isso coloquei aqui. Devemos hoje observar a atitude de Maria. Ela escuta, guarda e medita no coração. Ou seja, a sua meditação credenciou a missão daqueles pastores. Ela acolheu a missão deles, a revelação, o que lhes foi dito. Ela deu credibilidade. Ela não os tratou como pessoas quaisquer. Não, ela guardou, ela meditou. Quantas vezes, queridos, somos arrogantes, prepotentes, autossuficientes, desprezamos os pequeninos e nos esquecemos que Deus tem uma ação preferencial por aqueles que são desprezados, por aqueles que são marginalizados, por aqueles que a sociedade descredencia-os. Maria Santíssima está no meio dessa história. Hoje, na nossa missão de anunciar Jesus Cristo, o quanto é importante que Maria Santíssima vá conosco. O quanto é importante levarmos Maria Santíssima nas nossas missões, nas nossas jornadas, nos nossos sonhos. Hoje também é o primeiro dia do ano, queridos. E é necessário, na minha visão, no meu ponto de vista, na minha convicção, eu quero viver os 365 dias de 2025 com Maria Santíssima. E eu não quero que ela seja simplesmente uma companheira na minha caminhada rumo aos céus. Eu quero que ela me seja uma bússola, porque ela tem credenciais para ser uma bússola, para me indicar sempre Jesus Cristo. Não deixe de ler a primeira leitura de Números, capítulo 6, do 22 ao 27. É a bênção de Deus. No final das últimas instruções
que Deus estava dando para Moisés na frente do Monte Sinai, ele deu esta bênção. Como Arão e seus filhos deviam abençoar o povo. Isso é muito importante, queridos. Ou seja, antes que o povo retomasse a caminhada rumo à terra prometida, eles deviam ir sob esta bênção. Esta bênção, que a priori foi dada na frente do Monte Sinai, já tinha acontecido aquelas teofanias, toda aquela grande manifestação de Deus. Antes do povo seguir viagem rumo à terra prometida, eles precisavam desta bênção. Esta bênção depois ela foi transportada para o templo de Jerusalém. Ela era dada lá no templo. Hoje,